Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, mas antes vamos meditar na palavra de Deus e assim posteriormente vamos orar conforme a orientação do Espírito Santo. Então vamos meditar no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 11 ao 14, que diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal que eu te enviei. Quando haveres tirado o povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos meditando na Tua Palavra e também que estejamos posteriormente orando conforme o Teu Espírito esteja nos orientando. Pedimos a Tua bênção para que o Senhor fale conosco e também no sentido de nós assimilarmos o Teu ensinamento para a prática do nosso dia a dia. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos meditar nesse trecho que lemos. Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, ele define o seu nome como Eu sou o que sou, indicando assim a existência eterna de Deus, a sua autoexistência e presença contínua. Dessa forma, dando a Moisés instruções para libertar os israelitas do Egito. Esta frase de Deus significa não só a sua autoexistência, mas também que ele é imutável, ele é supremo e não depende de ninguém. Essas palavras foram então a credencial dada a Moisés para provar o que Deus, o Deus de Israel, o enviou para tirar o povo da escravidão. Um nome para todo sempre, para ser lembrado de geração em geração. Também significando que ele era tudo o que o seu povo necessitava, quer seja a libertação, a provisão, a cura e a paz, agindo de forma ativa e sempre presente. Identificando-se então como Deus que sempre foi e sempre será, revelando a sua autossuficiência e fidelidade, prometendo que ele estaria com Moisés e o povo de Israel em todo o tempo. Mas para a nossa meditação, o termo eu sou também foi usado por Jesus por diversas vezes quando do seu ministério na terra, antes da sua crucificação, antes da sua morte e também antes da ressurreição. E Jesus assim se identificou com esse nome, como nós podemos ler em João, capítulo 8, versículos 51 ao 58, que diz assim: em verdade vos digo, que se alguém obedecer às minhas palavras, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém obedecer à minha palavra, nunca proverá a morte? Acaso tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizes ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço à sua palavra.
Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nessas palavras de Jesus, o significado da sua autoexistência. Jesus não foi criado, sempre existiu. Ele é e sempre será Deus. Ele não depende de nada externo para existir. Jesus é eterno e imutável. Hoje está assentado à direita de Deus Pai e não está limitado pelo tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, pois ele não muda e nunca falhará. Como a Deus Pai, ele é completo em si mesmo e suficiente para suprir todas as necessidades do seu povo, ou seja, a sua igreja. Ele é e sempre será tudo o que nós necessitamos, cuidando, guiando e cumprindo todas as suas promessas. Sua presença é contínua e sempre estará pronto para agir, para interceder e estar com a sua igreja em todas e quaisquer circunstâncias. Jesus usou esse termo em muitas outras ocasiões, dizendo assim: eu sou o pão da vida. Quando Jesus alimentou uma grande multidão, e no dia seguinte queriam outra vez que Jesus multiplicasse os pães e os alimentasse, como nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29 ao 35, quando ele diz assim: Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que enviou. Perguntou-lhes então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é a nossa fonte eterna do nosso sustento. O sustento quer seja físico, emocional, mas principalmente espiritual. Ele está saciando todo o vazio no qual andávamos. Não tínhamos o porquê do nosso viver nesse mundo, e muito menos do vindouro. Nele, então, temos vida para todo sempre ao seu lado. Disse também assim: eu sou a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, versículo 12. Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, então, é o nosso guia. Ele revelou o seu evangelho, dissipando todas as dúvidas, todos os temores, nossas inseguranças, tirando-nos das trevas para a sua luz eterna, a luz salvadora, a luz que transforma e também nos capacita para a sua obra. Amém? Também disse assim: eu sou a porta das ovelhas, lá em João capítulo 10, versículos 7 ao 10. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Então, Jesus é a única porta para a salvação eterna. Ele é o nosso Senhor eterno que nos dá vida e vida em abundância. Também ele disse, eu sou o bom pastor. Também, João capítulo 10, no versículo 11, quando ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O único acesso legítimo à salvação. Jesus é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por todos nós, pela sua igreja. Jesus deu a sua vida morrendo no nosso lugar para nos salvar e continuar assim zelando pelas nossas vidas, como o pastor cuida e zela pela vida do seu rebanho. Ele cura quando necessário, ele limpa, ele as alimenta incansavelmente sem esperar algo em troca. É dessa forma que Jesus age conosco. Ele cuida de nós, ele nos alimenta constantemente. Amém? Disse também, eu sou a ressurreição e a vida. Nós podemos ler lá também no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 21 ao 26. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Jesus venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, tornando-se a fonte de vida eterna para todos aqueles que creem e o que servem como seu Senhor e Salvador. Assim como ele ressuscitou da morte, também nós ressuscitamos da morte pelo nosso pecado, como nas palavras de Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz, ele nos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O Senhor nos deu vida, mesmo ainda sendo pecadores, nos salvou da morte. E ele disse também, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus disse assim, lá em João capítulo 14, versículo 4 ao 6. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus, desde a eternidade, ele foi estabelecido como o único caminho para chegar ao Pai. Isso devido à queda do homem, pela sua desobediência. E através dele, através de Jesus, era o plano de Deus restabelecer o relacionamento de todo aquele que crê com o Senhor, que outrora fora quebrado pelo pecado e esses condenando a humanidade à morte. Porém, pela sua misericórdia, fomos agraciados em Jesus, com a vida eterna e num relacionamento com Ele em todo o tempo. Jesus é o único acesso ao Pai e o único acesso à vida eterna. Ele disse também, eu sou a videira verdadeira. E nós conhecemos bem esse trecho da palavra de Deus no capítulo 15, versículos de 1 a 10. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus é e sempre será a nossa fonte de vida. Assim como o ramo é alimentado pela videira, nós somos alimentados. A nossa vida depende de Jesus. E tudo o que fizermos nesta vida, que Ele mesmo nos proporcionou, sem que merecêssemos, ou seja, não tínhamos merecimento algum, o fazemos para a glória de Deus. E isso sendo guiados pelo Espírito Santo e também nos capacitando para servi-lo, pois dele provém a vida e o fruto. Em resumo, o eu sou. Jesus não é apenas que se auto-identificou, mas declarou ser Deus encarnado, oferecendo-se como a solução completa para a redenção de todo o que crer, para que todas as necessidades humanas, para o verdadeiro viver, nos dando assim a direção, ensinando a verdade e a salvação. É fato que esses trechos da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, todos eles, são do nosso conhecimento. E são temas também que foi por nós meditados em diversas oportunidades. Sim, pela graça de Deus e misericórdia do Senhor. Mas para que possamos orar hoje a respeito, vamos meditar sobre o que o Senhor nos trouxe hoje, através do que nós lemos. O Senhor nosso Deus disse as palavras: Eu sou o que sou, a Moisés, dando ele instruções como deveria agir para libertar os israelitas do Egito. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que cabe a nós dizermos? Creio que é muito fácil repetirmos esses versículos, mas Deus não está interessado em nossas repetições decoradas ou apenas relita em algumas rápidas leituras da palavra de Deus em cumprimento a uma rotina. Deus não está interessado nessa atitude. Deus está interessado e olha para o nosso coração. Então, a nossa ação diante disso deve ser em oração. Devemos chegar ao Senhor e dizer: Meu amado Senhor, meu Deus e Salvador Jesus Cristo, eu quero, eu necessito, diariamente, em todo o tempo e onde eu estiver, o verdadeiro e único alimento espiritual. Eu quero, eu necessito do pão da vida. Eu quero e vou buscar em todo o tempo um relacionamento sincero com o Senhor Jesus. E que o Espírito Santo me guie nesse sentido. Também devemos orar: Meu Senhor Jesus, tenho aprendido que o Senhor habita em mim e assim devo deixar a luz do mundo e para o mundo, que é a presença do Senhor Jesus.
essa presença deve ser vista através do meu viver, através das minhas palavras, através das minhas ações e através do meu testemunho. Essa deve ser a nossa oração constante. Também deve ser constante eu dizer: meu Senhor Jesus, sou grato porque em Ti eu tenho um pastor que cuida de mim. Em Ti eu tenho um advogado que intercede por mim diante do Pai. Eu sou grato por isso, ó meu Deus. Também devorar da forma: meu Senhor Jesus, eu sou grato porque vivo neste mundo, um mundo de passagem, pois a minha morada eterna foi preparado pelo Senhor Jesus, onde morarei para todos sempre na presença, e essa presença corporal com o Senhor Jesus. E sou grato por isso. Meu Senhor Jesus, sou grato porque pelo seu amor e misericórdia eu encontrei o verdadeiro caminho para a vida. Eu conheci a verdade, a sua palavra, e pelo mesmo amor o Senhor me dá entendimento das sagradas escrituras. Por esse amor eu tenho vida e vida em abundância. E também, quando o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, o que eu tenho a dizer é: eu necessito permanecer em Ti. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero e necessito permanecer no seu amor. Eu quero e necessito ser obediente aos teus mandamentos e assim dar frutos para a glória do Pai. Então, analisando a situação da humanidade hoje, e como meditamos na semana passada a respeito do que nós temos a oferecer ao mundo, o que nós temos a oferecer às pessoas que nos cercam e estão sem uma direção, estão perdidas, não conhecem o Senhor Jesus. Então oramos para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, continue nos capacitando para testemunharmos a essas pessoas a respeito do eu sou o que sou. Essa é a nossa missão. Dar ao mundo, conhecer ao mundo de quem é eu sou o que sou. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Eterno. Amém? Então eu convido a todos a orarem nesse sentido, em continuar conhecendo e assim testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é também o eu sou para todos sempre. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo e que a graça e a paz estejam com todos. Vamos orar.